Os pais do Francisco, a Maria Helena e o Nelson, eram pessoas humildes, muito batalhadoras, assim, tipo, eles trabalhavam em plantação de laranja, coletando laranja no interior de São Paulo. Eles se mudaram para São Paulo, para a capital, como a maioria das famílias, em busca de uma vida melhor. Trabalharam na empresa de ônibus lá da família do Constantino. Ele lavava os ônibus, ela era gerente. Ela trabalhou como caixa de mercado. Só que aí o Francisco, ele sempre foi negligenciado. Por exemplo, eles tinham 3 filhos. Quando eles saem de São José do Rio Preto para vir para São Paulo, eles deixam o Francisco para trás. E ele é o filho do meio, então tem assim uma lógica, né? Geralmente o pai deixa ou o mais velho Uhum. ou o mais novo, porque para deixar não tem condição de criar, é mais difícil criar, né? Eu vejo muito isso, deixa o mais novo com uma tia, com a avó, que é muito comum, mas aí acaba ficando o filho do meio, que é o Francisco. Aí ele fica com uma avó, segundo o Francisco, também com um avô que era satanista. Então o avô fazia os rituais de satanismo e ele participava. A mãe, inclusive, defende a tese de que ele herdou do avô esse espírito diabólico. Pera, é porque também a família acredita que isso seja uma coisa espiritual? Acredita. Acredita E piamente. vindo daí, de ver o avô Vindo. ter práticas Vindo satanistas. do avô. Inclusive, a Maria Helena, quando ela não sabia que estava grávida do Francisco, ela diz que ela planejou o primeiro e o último filho. Quando o primeiro filho nasceu, o Luiz Carlos, ela ainda estava amamentando ele estava com 6 meses de vida, e ela estava grávida do Francisco, não sabia, e achava que os enjoos, as tonturas que ela estava tendo, em função já dessa nova gravidez, era por conta da amamentação. Uma vizinha que vem e diz, olha, tu tá grávida? Ela, não é possível, eu não tô grávida. E aí esse avô satanista teria dito para ela que ela estava gerando o filho do diabo. Então já vinha aquela atmosfera espiritual, sabe? Inclusive, eu já fui até acusado de preconceito quando eu digo que eu não acredito nisso, mas tem muitas pessoas que cultuam, que praticam satanismo, que diz que isso é possível, sim. Que, inclusive, quando eu digo que eu não acredito, eu estou sendo até intolerante. Nossa, eu não desconfio mais de nada, mas que já vem daí com uma carga muito pesada, vem, né? Apesar de que eu acho que nada, até o final dessa conversa, nada vai justificar tudo que ele fez com as vítimas, né? Nada justifica, mas eu acho que a gente precisa entender o porquê das coisas. Né? Exatamente. E aí ele participava desses rituais satânicos? Participava. O avô dele Criança, ele participava disso? pré-adolescente. Meu Deus. Criança não, pré-adolescente, tipo 12 anos, 11. E aí o avô, ele tinha uma placa lá, ele tinha uma edícula onde ele fazia atendimento, e ele anunciava no interior, eu não sei se você lembra dos classificados antigos que era assim, traga o seu amor de volta, Sim. destrua casamentos, elimina inimigos, elimina o concorrente comercial. Aí, tipo, ele tinha essa placa, era esse tipo de atendimento que ele fazia. E aí um cara me contou, que tá até no livro, que ele era casado, a esposa dele estava traindo ele com outro cara, e ele procurou o avô do Francisco para ajudar a desfazer o caso extraconjugal. E aí ele mandou ele comprar 3 galinhas brancas, que inclusive ele indicou qual era a granja para ele comprar, e a granja por acaso era dele. E aí ele levou essas galinhas de madrugada e cortou o pescoço dessas galinhas, o cliente tinha que beber o sangue das galinhas para poder ter o desejo atendido, né? Aí ele falou que não ia beber, que ele não conseguia. Aí ele colocava o Francisco para beber. Não acredito. Então vem desse. Que E tem um pesado. outro, é bem pesado. E tem um outro caso intrafamiliar que também o Francisco testemunhou, porque esse avô foi chamado lá para resolver. O Francisco tinha um tio-avô que era casado com uma mulher, e aí eles tinham uma filha, e esse tio-avô engravida a própria filha, de 14 anos. A mãe descobre e não faz nada, fica tudo entre família, sabe? Abafa o assunto. Abafa o assunto. E aí o João, que é esse avô satanista, vai resolver lá o problema, dizendo que é mais um filho do diabo que está nascendo ali, né? Fruto de uma relação
de uma aberração, que é uma relação do pai com a própria filha de sangue. Nossa. E aí ele diz que só vai se resolver ou se matar o bebê ou se o pai morrer. E o pai acaba se suicidando. Então é desse ambiente. Não sei nem como classificar Não dá nem pra isso. falar tóxico, terrorista, sei Não, lá. é tipo, terrível. extrapola toda a classificação, Caramba. né? Tipo, tóxico é pouco, né? É radioativo. E o Francisco passa a adolescência toda ainda com esse avô? Ele fica... o Francisco, ele foi e voltou, porque a família se mudou para São Paulo e ele ficou com o avô em São José do Rio Preto. Então ele ficou indo e voltando até os 18 anos, 28 vezes. Então ele Nossa. morava um pouquinho com o avô, ia morar com a mãe, ia morar com o avô. E aí ele fica mais tempo com o avô porque ele consegue um trabalho num frigorífico, ocupando a função de matar os bois. Então ele trabalhava como um marreteiro, que é aquele funcionário que pega uma marreta metálica e acerta a cabeça do boi para bater. E ali ele via o ritual de como esses bois morriam e ele tenta reproduzir esse mesmo ritual com as mulheres no parque.